Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Latitude 10. Eu sou o professor Luciano, sou professor aqui do canal de Geografia de Rondônia, História de Rondônia e também de Geografia Geral. Hoje nós vamos dar sequência na nossa história regional, da nossa história de Rondônia, e vamos falar aí do século XVIII ainda, tá? As fortificações. Nós vamos falar desse período de fortificações na segunda metade do século XVIII, aqui na região amazônica, principalmente voltado ao rio Guaporé. Vamos entender melhor aqui. Na aula passada nós falamos aí do processo de criação da capitania do Mato Grosso, o primeiro governador, o senhor Dom Antônio Rolim de Moura, e nós falamos também do ciclo do ouro. Agora, atrelada a todas essas informações, nós vamos falar das fortificações, a criação dessas fortificações e essas missões que foram importantes para estabelecer a posse portuguesa neste território, tá bom? Trouxe aqui para vocês uma ilustração que nós vamos falar principalmente do Real Forte Príncipe da Beira, que é a maior fortificação portuguesa fora da Europa, tá? Essa fortificação marcou aí e muito as posses portuguesas deste território. Mas vamos aqui para os antecedentes históricos antes da construção do forte. Bom, em 1754, o então governador do Mato Grosso, da capitania do Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura, tomou posse da missão espanhola de Santa Rosa. Essa missão espanhola de Santa Rosa era uma resposta dos espanhóis sobre o avanço português naquelas áreas ainda sem certa definição, mesmo que já havia o Tratado de Madrid, que falamos na aula passada do Tratado de Madrid, ainda havia algumas áreas que não havia uma ocupação portuguesa. Então os espanhóis falaram, olha, a terra é de quem estiver ocupando e não de quem descobriu, então vamos tomar posse desses territórios e vamos ocupar. Então Dom Antônio Rolim de Moura, observando essas ações castelhanas, envia missões a essa missão de Santa Rosa a fim de derrotar os espanhóis e expulsá-los dali. E aí em 1760, Dom Antônio ainda transformou Santa Rosa Velha, essa missão, em destacamento militar de Nossa Senhora da Conceição. E aí transforma aquela região ali em um pequeno forte, uma base para que a coroa portuguesa tivesse de fato naquele espaço digamos assim, um maior domínio territorial e controlando, é claro, a navegação nos rios Guaporé, Mamoré e também Madeira, que já vimos também na aula passada. Em 1763, olha só, Dom Antônio Rolim de Moura manda atacar a missão espanhola de São Miguel, que também estava na margem direita do rio Guaporé. Logo, pelo Tratado de Madrid, essas áreas pertenciam à coroa portuguesa. Então, os espanhóis estavam ali invadindo terras portuguesas. E, olha só, em 1765, ordena então a reforma do Forte de Nossa Senhora da Conceição e faz com que essa fortaleza tenha ali maior capacidade de proteger essas terras portuguesas. Em 1769, já com outro governador, o senhor Luiz Pinto de Souza Coutinho, que foi o terceiro governador aí do Mato Grosso, ele muda o nome do Forte de Nossa Senhora da Conceição para Forte, de Bragança, em homenagem à família real portuguesa. E em 1771, a grande cheia do Guaporé destrói esse forte e aí surge a necessidade de se pensar em uma outra estrutura, em outro local, para atender essa demanda de fiscalizar as fronteiras e também fiscalizar o contrabando de ouro, que era muito comum na região pelo lado espanhol. E aí, em 19 de 4 de 1775, o quarto governador do Mato Grosso, Luiz de Albuquerque Pereira e Cáceres, que dá nome até a cidade lá do Mato Grosso de Cáceres, manda construir o Real Forte Príncipe. E aí começam as obras do Real Forte Príncipe. Nesse meio aí das obras morre o engenheiro responsável, Domingos Sambucetti, que era o engenheiro responsável pelas obras do Real Forte Príncipe da Beira. Ele acaba contraindo malária nas obras e morre. E aí, em 1783, Ricardo Franco de Almeida Serra, que ficou no lugar de Domingos Sambucetti e do seu ajudante, que também, Alexandre lá, que também morre, ele fica no lugar e inaugura o forte junto com Luiz de Albuquerque Pereira e Cáceres. Ele, então, inaugura em 1783. Uma coisa importante, o forte ele é inaugurado antes de ser concluído, ele nunca foi concluído de fato. Faltou ali algumas construções, algumas
alguns elementos desta obra que estavam no projeto, mas que não foram concluídos, tá? Bom, o que tem de importante? O Real Forte Príncipe da Beira, ele marca muito essa presença portuguesa dentro da Amazônia, e essa grandeza territorial que hoje possuímos no Brasil e que são terras que conhecemos como estado de Rondônia. Essa fortaleza marca essa presença e essa força portuguesa e a posse dessas terras. Então a fortaleza ela teve vários objetivos, foi uma obra muito cara, muito grande para o local, muito, digamos assim, não muito habitado. Houveram várias tentativas de implantar núcleos de povoamento ao longo do Guaporé, do Mamoré e do Rio Madeira, mas sem sucesso por causa das epidemias tropicais. As pessoas não conseguiam viver muito tempo, era muito caro trazer escravos para a região por causa da insalubridade devido às questões climáticas e úmidas. Então o forte ele vai aos poucos, ainda no século XIX, no início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, ele já começa a entrar em declínio, em abandono, tá? Já não conseguem manter a estrutura por ser uma estrutura muito grande e vai entrando em domínio e abandono. E em 1889, com a proclamação da República, então o Real Forte Príncipe da Beira é de fato desativado por motivos de gastos naquele momento. Os militares que tomam poder falam não há necessidade. Em 1913, aí alguns autores vão dizer que foi em 1911, outros vão dizer que foi em 1913, mas Marechal Rondon acaba redescobrindo, tá, a fortaleza no meio da selva. A floresta já havia tomado as estruturas do forte, tá? E aí Marechal Rondon vem até a região e faz um trabalho de limpeza do forte. Em 1930 o exército passou a ter o controle da fortaleza e em 1934 começa a construção, tá, do quartão do 7º Batalhão de Fronteira do Exército, que até hoje faz a manutenção de retirar a vegetação, evitar maiores transtornos para o forte. O forte hoje está em ruínas e ainda está no impasse de tombamento como patrimônio da humanidade, tá? E aí nós temos, nesse período das obras, em alguns documentos, dá-se a dimensão das obras de que haviam 378 operários. Desses, 157 pessoas livres, 67 escravos da coroa portuguesa e 154 escravos, tá, particulares de outras pessoas que pertenciam. E esse forte, ele possuía no seu auge, ali no seu momento de construção, de finalização, 795, em torno de 795 habitantes, tá? Desde os escravos, contando todos os operários, os escravos, as pessoas que viviam ali dentro do forte. Essa obra possui 970 metros de perímetro de construção. Ele é construído naquele modelo Vauban, modelo francês, com 4 baluartes, tá? 4 baluartes, e cada baluarte com capacidade para 14 canhões. Os 14 canhões não foram instalados de fato nesse forte, mas ele foi importante, tá, para garantir essa presença portuguesa. Haviam então 15 residências também dentro desse forte. Residências, né? Desde tínhamos ali a capela, tinha as residências oficiais militares e também até mesmo as prisões, a masmorra, por assim dizer, tá? As prisões onde ficavam os presos durante esse período, tanto de construção quanto depois já de inauguração do forte. O nome Príncipe da Beira é em homenagem ao príncipe, filho de Dona Maria, Dona Maria I, que nasce em 1761, tá? Em Portugal, e então dão esse nome de Príncipe da Beira, Real Forte Príncipe da Beira, em homenagem ao príncipe. Pessoal, isso foi um pouquinho sobre a história de Rondônia, a história regional de Rondônia, tá? Século XVIII, então encerramos aqui para a gente começar a falar também do século XIX nos próximos vídeos, e a gente vai entrar no ciclo da borracha e falar da estrada de ferro Madeira Mamoré. Se você gostou dessa aula, não deixa de se inscrever, de deixar o seu like, e eu vou sair aqui para você tirar um print da tela. Até mais!